Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos ver se o pessoal vai entrando para a gente começar nossa live. Vamos aguardar um pouquinho. Hoje estamos com um novo cenário, né? Com os meus livros de veterinária aqui atrás. Vamos aguardar o pessoal entrar. Vamos esperar até umas 19h05, tá? Hoje o tema da live é o que o pessoal pediu a semana passada. Vamos aguardando. A Aline entrou. Seja muito bem-vinda à nossa live. Vou guardar mais um pouquinho o pessoal ir entrando, tá bom? Michel, meu amigo, tudo bom? Fez aniversário ontem, né? Tudo bom? Vamos começar já já a nossa live. Bom, pessoal, já deu 5 minutinhos aí. Apesar que hoje eu entrei um pouquinho atrasada, mas eu já vou começar conversando com vocês, tá? Eu primeiro vou falar sobre o porquê que cada dieta tem que ser personalizada para cada tipo de doença. E depois no finalzinho eu abro para as perguntas, tá bom? Para não ficar atropelado, que nem eu fiz a semana passada. Então vamos lá. Cada patologia, o que seria patologia? Seria a doença, tá? Cada doença, ela tem uma particularidade. Vou te dar alguns exemplos práticos. Por exemplo, a insuficiência renal. A insuficiência renal, ela tem dois agravantes, né? Que a alimentação vai ter problemas. Uma é o excesso de fósforo, que o fósforo ele faz com que as células do rim se deteriorem mais fácil, e o excesso de proteína também, tá? Que vai causar o problema endócrino. A insuficiência renal nada mais é do que a morte das células do rim, tá? Dos glomérulos. Então elas vão morrendo, o rim vai perdendo a capacidade de filtrar o sangue, e as enzimas vão se acumulando no sangue, que é a ureia e creatinina, e aí o que acontece? A ureia creatinina vai pela corrente sanguínea. O pessoal da For Dogs, obrigada pela presença. Oi, Soraya, tudo bom? Obrigada pela presença. Então, e vai causar uma superuremia, né? E a creatinina alta.
Essa ureia alta, ela vai se acumular principalmente no estômago, causar gastrite urêmica. Em casos mais graves, até uma encefalopatia urêmica, ou seja, a ureia vai para o cérebro e causa problemas neurológicos. Então, o que é importante, por exemplo, na insuficiência renal? É muito importante a gente fazer uma dieta. Ai, pessoal do De Patas por Ar, tudo bom? E aí, como que tá a Branca, meu amor? Eu também vou falar sobre alergia alimentar, que foi uma das minhas pacientes teve, tá? Então, assim, o insuficiência renal, tudo bom? Nossa, quanta gente, muito obrigada pelo prestígio, tô muito lisonjeada, tá? Eu tô começando a falar aqui do porquê que a gente tem que fazer uma dieta personalizada para cada tipo de doença, tá? E eu comecei pela insuficiência renal, que normalmente é a mais pedida pra gente. Então, assim, a insuficiência renal, vou recapitular. A insuficiência renal, ela é a morte das células do rim, né? Causada por um fator genético, muitas das vezes, tá? E também pode ser por fatores alimentares ou fatores que acontecem, como vou te dar um exemplo. O animal tem uma insuficiência renal, às vezes, por conta de intoxicação, não é só genética, intoxicação, por não, às vezes por uma hidronefrose. O que seria uma hidronefrose? Não consegue urinar, a urina volta para os rins, vai se acumulando e causando a morte das células do rim. E um dos fatores muito importantes para a insuficiência renal também é a alimentação. Por quê? A alimentação, para o insuficiente renal, ela tem que priorizar baixo fósforo, porque o fósforo ajuda a degradar as células do rim, e baixa proteína, porque proteína em excesso também ajuda a degradar as células do rim, e o rim não consegue filtrar isso. O rim não conseguindo filtrar, o que acontece? Ele começa a acumular as enzimas renais, que é a ureia e creatinina. E principalmente a ureia, ela vai pela corrente sanguínea, ela se acumula ela vai se acumular no estômago, né? Por isso que muitas vezes o cão que tem uma insuficiência renal, ele tem vômito, muito vômito, e não consegue se alimentar, porque a ureia se acumula no estômago e causa uma gastrite urêmica. E em casos mais sérios, onde o rim praticamente não funciona, essa ureia no sangue, além de ir para o estômago, ela também vai para o cérebro, causando uma encefalopatia urêmica e levando o animal a sérios problemas neurológicos, inclusive a morte. Então, assim, muito importante, quando a gente for desenvolver uma alimentação natural, até mesmo indicar uma ração para um paciente nefropata, ou seja, que tem problema de insuficiência renal, seja ela aguda ou crônica, importante que seja principalmente alimentação natural. Uma alimentação com baixo fósforo e baixa proteína. Isso vai ajudar bastante. Outro, porém, que vai ajudar bastante num paciente com insuficiência renal, principalmente a comida, a alimentação natural, é que esse animal provavelmente vai estar sem apetite por causa da gastrite urêmica. E ele vai conseguir uma comida gostosinha, né? A gente coloca sempre, em alguns casos a gente pede para saborizar com banha suína, tudo, e o animal consegue se alimentar melhor. Ração já é mais difícil, mas a ração, só para vocês saberem, a ração para cães renais, ela também tem baixo fósforo e baixa proteína, justamente para preservar o rim, tá? Fora a alimentação, lógico, tem outras terapias para insuficiência renal, tudo em conjunto, normalmente dá muito certo, ok?
A segunda, eu vou agora falar da minha área, tá? Que é dermato. Quando a gente faz comida para cães com hipersensibilidade alimentar, o que que a gente preconiza? Também dá para fazer para gato, gente. Só que gato é um pouco mais complicado introduzir alimentação natural. Que dá, mas a pessoa tem que ser bastante insistente. Aí tem uma hora que o gato começa a comer. Então dá. É mito aquilo que gato não come comida de jeito nenhum. Come sim, é só a gente ter um manejo certo. Que normalmente quando passa em consulta comigo eu explico esse manejo, mas ele consegue comer sim, tá? Então assim, a hipersensibilidade alimentar ou a dermatite alérgica alimentar, o que preconiza nessa doença? Essa doença é causada por alergia à proteína de origem animal e vegetal. Então, o animal tem alergia da proteína, ele ingere a proteína e reflete na pele. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma dieta com uma proteína bem diferenciada, bem exótica. Normalmente, o que a gente usa? A gente usa rã, a gente usa coelho, a gente usa peru, a gente usa lombo suíno e a gente ultimamente também tá usando cabrito. Então a gente usa uma coisa assim que o corpo do animal nunca tem entrado em contato, para ele não reconhecer aquela proteína como alergia e melhorar a pele, tá bom? Então vamos agora falar sobre os diabéticos, por exemplo. Diabéticos e obesos, tá? Que os dois ali são praticamente a mesma dieta. O que a gente preconiza num cão diabético e obeso, tá? A gente preconiza uma dieta com menos carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato no nosso corpo ele vira açúcar. E virando açúcar para um cão diabético é um veneno. Então a gente baixa os carboidratos ou preconiza carboidratos rico em fibras, tá? Vou dar um exemplo, vagem, por exemplo, tá? E aí a gente faz uma dieta rica em fibras e baixa os carboidratos ou carboidratos de bom índice glicêmico, que seria, por exemplo, batata doce, mandioquinha. Para quê? Para o animal não ficar transformando o excesso de carboidratos ou o carboidrato em si em açúcares. Então a gente faz uma dieta preconizando mais a proteína e as gorduras, tá? E um pouco menos de carboidrato e bastante fibra. Normalmente a gente pede para colocar ou celulose, ou psyllium, ou no caso o Food Dog Fit Fibras, que já vem com fibras e o psyllium. Para quê? Isso daí é fonte de fibra para melhorar a alimentação do animal. Mais ou menos vale para cães com hiperadrenocorticismo, que é a síndrome de Cushing, que também é uma doença endócrina. Normalmente a gente faz bem parecido, tá? Cães com câncer, tá? O que a gente preconiza para um cão com câncer? A gente preconiza uma dieta cetogênica, de preferência crua, tá? Mas se não der, pode ser cozida, mas uma dieta cetogênica. O que seria uma dieta cetogênica? Uma dieta cetogênica é uma dieta sem carboidratos. Ai, mas por que, doutora, uma dieta sem carboidrato? Porque o câncer, ele também se alimenta de açúcar. Quanto mais açúcar, quanto mais carboidrato, mais o câncer vai se alimentar e vai crescer. Então, se você fizer uma dieta cetogênica, uma dieta que só tem basicamente proteína e gordura,
o pouquinho de carboidrato que tem é a base de fibras, você faz com que o câncer não tenha como se alimentar de açúcar e, consequentemente, não tem como crescer ou até mesmo você pode evoluir ele. Outra coisa muito legal também para dieta para câncer é você usar carne branca, porque a carne vermelha também ajuda a aumentar o poder de crescimento do câncer. Então a gente normalmente usa carne branca, como peixe, frango, peru, a gente usa bastante carne branca. E crua, porque crua a carne crua, ela vai ter um poder maior do que a cozida. Ela não vai perder todas aquelas substâncias, como a proteína, o sangue, tudo. Isso faz muito bem para um cão comer comer a dieta crua e cetogênica. Vamos pensar, isso vale para leucemia também, tá? A leucemia é um câncer, então aí no caso o pingo, se ele comesse carne crua, seria bom, e cetogênica também. Apesar que a do pingo a gente tem que ter um certo cuidado, porque ele tem leucemia, porém ele também é insuficiente renal. Então eu não posso fazer uma dieta 100% cetogênica nesse caso, porque se eu aumentar a proteína, eu posso prejudicar o rim, tá? E se eu tirar totalmente ficar só com o carboidrato, também não vai ser legal. Então no caso do pingo, eu fiz uma dieta low carb, um pouco menos de carboidrato e com carnes com baixo índice de fósforo, por causa da insuficiência renal. Então os dois juntos é legal para aí a gente, tanto a leucemia quanto a insuficiência renal. Por isso que as dietas têm que ser personalizadas no caso de doença e várias doenças, tá? Carnes cruas e carnes cozidas têm a mesma chance de dar alergia? Nesse caso, não. Porque no caso da alergia alimentar, é alergia à proteína. E seria indiferente você cozinhar a carne ou não. O ponto aí é uma carne que é uma proteína diferenciada, tá? Para o corpo não interpretar como potencial alérgeno, tá? Bom, eu falei agora a dieta cetogênica também, que é a dieta sem carboidrato, ela também é muito boa para problemas neurológicos, principalmente distúrbio cognitivo, que é o Alzheimer canino, tá? E epilepsia. E então, só puxando o adendo, eu já volto para cetogênica. No caso do pingo, tá? Então, Sandra, eu tive outra coisa que também não dá pra gente, até daria pra gente dar a língua, por exemplo, que é uma carne com baixo fósforo. Mas o bucho, por exemplo, não daria, por quê? Além do bucho ser uma coisa muito grossa para o animal comer, ele vem, na maioria das vezes, salgado, né? A gente teria que ferventar para tirar o sal. E eu nunca achou que nem ele com insuficiência renal. Você dá sal, é um veneno para o rim. Então eu tive que fazer um meio termo aí, tanto para leucemia quanto para insuficiência renal, para estabilizar ele. Tá bom? Então, voltando, a dieta cetogênica também, a dieta sem carboidratos é muito bom para problema neurológico, principalmente distúrbio cognitivo, que é o Alzheimer,
e também epilepsia. E principalmente crua, para você aproveitar a carne in natura. Dá uma diferença muito grande, né? Não sei se vocês viram esses dias, puxando um pouco o assunto, que saiu a filha do cozinheiro lá, o Henrique Fogaça. A filha dele, ela tem problemas neurológicos, né? Ela é uma criança especial. E ele entrou com cannabis e dieta cetogênica nela, né? Porque ela também tem epilepsia. E ele conseguiu fazer ela ficar de pé, né? Não sei se ela tá conseguindo ou não, mas ela conseguiu ficar em pé e controlou bem a epilepsia. Então, a dieta cetogênica, o carboidrato também não atuando no sistema nervoso, né? Ele vai ajudar bastante também aí nos problemas neurológicos. Problemas cardíacos, uma dieta cardíaca, a gente tem que tomar cuidado com o potássio, né? Por causa do coração. A gente tem que tomar cuidado com o sódio também, por causa da bomba, né, do coração. Então a gente faz uma dieta assim, bem balanceadinha, principalmente tomar conta da parte dos suplementos, tá? Que em toda dieta natural, com alimentação natural, é muito importante a suplementação. Por quê? Porque a suplementação é a única fonte de vitaminas e minerais que o animal vai ter. É naquele pozinho, tá? Normalmente que eu prescrevo Food Dog. Por quê? Vou dar um exemplo. Os cães, eles não adquirem vitamina D através do sol como a gente. A gente vai lá, toma sol, a gente adquire vitamina D, né? Que é a vitamina precursora para formar o cálcio para os nossos ossos. Os animais, eles só conseguem através da alimentação. Os cães, quase 90% da alimentação, e os gatos 100%. Então, assim, se eles não comerem a comida suplementada, o que vai acontecer? Eles vão começar a ficar com déficit vitamínico e mineral no corpo, que é a parte mineral também, né? Ferro, fósforo, manganês, cálcio, potássio, sódio, tudo isso tem no suplemento. E aí vai começar a dar problemas ósseos. Então, a mandíbula começa a virar uma borracha, né? Você pega assim, ó, pode perder os dentes, ficar com os ossos frágeis, etc. Então, é muito importante suplementar. O suplemento faz diferença. A Sandra tá aqui para falar do Pingo. O Pingo tem leucemia e insuficiência renal. Depois que ele começou a tomar suplemento, ele ficou outro cachorro com alimentação, tá? É bem importante. Que mais? Vamos ver. Outra doença que é importante que seja... Tudo bom, Eric? Obrigada pela presença. Outra doença que seja importante ela ser personalizada. O porquê, né? Vamos lá. Eu falei aqui da dermatite alérgica alimentar, insuficiência renal. Cálculo renal. Cálculo renal, ele também pode... Alguns cálculos podem ser dissolvidos com alimentação. Então, é importante a gente fazer uma alimentação, mesma coisa, com baixo fósforo, com a dosagem certa de proteína, com alimentos que não tenham oxalato, por exemplo, tá? Vou te dar um exemplo de um alimento que é um veneno para quem tem problema renal ou de cálculo, o espinafre. O espinafre é rico em oxalato. Se você já tem tendência a comer espinafre, você vai acumular mais
mais cálculo ainda. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E fazendo uma alimentação com para cálculos renais, com baixo fósforo, com a proteína bonitinha e com alimentos que não tenham oxalato, você consegue reduzir até desfazer os cálculos. Normalmente só os cálculos de estruvita, tá? Os de oxalato a gente não consegue com alimentação, mas a gente pode tentar, certo? Nada é impossível, né? Para uma alimentação bem feita. E deixa eu ver se eu lembro de mais alguma doença aqui pra gente falar. Eu falei do câncer, do problema alimentar, né? Da dermatite alérgica alimentar, falei do cálculo renal, insuficiência renal, coração, cardiopatia. Os problemas hepáticos não tem muito assim personalização na parte alimentar. Desde que seja uma dieta balanceada, a gente não vai ter muito problemas hepáticos também, tá? Por exemplo, se eu tiver problema ósseo ou se não de ligamento, é legal a gente fazer uma alimentação rica em colágeno, por exemplo, né, para suplementar bem, dosar bem o cálcio, suplementar bem, usar condroitina, glucosamina é bem importante também, tá bom? Eu acho que eu falei de todos. Se alguém tiver alguma pergunta sobre alguma outra patologia, pode me perguntar, porque eu fiz mas eu posso estar talvez esquecendo de alguma. E aqui eu vou abrir para as perguntas, né? Apesar que já fizeram algumas perguntas aqui, mas estou aberta a perguntas. O que o pessoal quer saber aí sobre as dietas personalizadas. Eu acho que nem a menina tinha perguntado sobre para alergia, né? Ali é indiferente se é cozida ou crua, tá? O problema de alergia alimentar é a alergia da proteína. Então, se a gente faz uma proteína diferenciada que o corpo nunca entrou em contato, a gente vai conseguir uma boa estabilidade. Outra coisa muito importante também para alergia alimentar é não usar grãos. Os grãos, eles têm um potencial alérgico também, principalmente arroz, soja, milho. Então, a gente preconiza usar carboidrato de baixo índice glicêmico. Nas minhas dietas, por exemplo, eu uso muito como é mesmo? E a batata doce como fonte de carboidrato no lugar do arroz, tá? Vamos lá para as perguntas. Qual a importância do ômega 3 no organismo do cachorro? O ômega 3, ele é um anti-inflamatório, ele tem EPA e DHA, que são 2 elementos anti-inflamatórios. A gente usa ele muito para desinflamar, ajudar na parte dos ômegas para desinflamar o corpo. O porém eu não uso o ômega 3 na primeira fase da dieta hipoalergênica para dermatite alérgica alimentar, porque o ômega 3, ele é óleo de peixe, tá? De águas profundas geladas. E
E assim, o peixe, ele pode liberar histamina. Histamina é um componente que tem alto poder alérgico. Então, no primeiro momento que eu faço a dieta, pelo menos nos primeiros 30 dias, eu não uso ômega, por causa disso. Mas, para os outros problemas, a gente usa, para as outras dietas, usa por causa do potencial que ele tem anti-inflamatório, do DPA e do DHA, tá bom? Então, assim, só terminando o ômega 3, eu só não uso no primeiro momento da dieta para alergia alimentar. As outras eu uso, tá? Diabetes, câncer, esses todos eu uso, só não uso. Aí na segunda fase eu entro com o ômega 3, observando se o animal vai coçar ou não, se ele vai ter a vermelhidão na pele ou não. Se tiver, porque tem alergia, a gente vai ter que cortar o ômega 3, aí substitui por óleo de linhaça, tá bom? A Soraya tá perguntando para mim das frutas. As frutas é o seguinte, isso no caso da dermatite alérgica alimentar. As frutas, elas são carboidratos, porém, elas têm uma baixa porcentagem de proteína. Às vezes tem fruta que tem 0,1% de proteína. E esse 0,1% de proteína pode causar alergia no cachorro. Então, quando eu faço a dieta, eu faço 6 semanas, eu peço de 4 a 6 semanas para fazer somente a dieta, para dermatite alérgica alimentar, somente a dieta, e mais nada. Sem o ômega 3, porque ele é óleo de peixe e ele pode liberar histamina e causar alergia. Depois dessas 6 semanas, eu vou liberar o ômega e as frutas. E como que nós vamos fazer? Tudo nós vamos ter que testar, tá? Nada pode ser sem testar. Então, na primeira semana, eu vou testar o ômega 3, por exemplo. Então, vai tomar só ômega 3, ver se não teve coceira, vermelhidão na pele, vermelhidão nas orelhas, tudo. Não teve, pode continuar o ômega 3. Teve, vai ter que parar o ômega 3 e ficar só com óleo de linhaça. Aí começa as frutas. Então, você vai pegar uma semana, por exemplo, e vai dar só maçã. E observar. Você deu a maçã, o cachorro começou a se coçar assim, desesperadamente, como era antes. Ele começou a ficar vermelho, começou com ferida na pele. Você pode ter certeza que ele tem alergia da maçã. Você pode cortar a maçã e colocar na lista que não pode. Na outra semana você vai testar outra coisa, vai testar banana. E assim vai, tá? Você pode dar frutas e legumes para o seu cachorro, exceto para cães alérgicos que têm dermatite alérgica alimentar. Eu preconizo não dar nada de cor alaranjada, principalmente cenoura, que dá uma coceira danada. Você pode dar, mas tudo que você for dar para um cão que tem alergia, você tem que testar. Se você der um monte de coisa, o cachorro voltar a coçar, ferida na pele, aí você não vai saber o porquê, tá bom? Então, vamos lá. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Espero que eu tenha respondido, pessoal. Me sinaliza aí se eu respondi, se tá claro. Se tem outra dúvida. Eu vou puxar um gancho aqui porque perguntaram do ômega 3, porque muita gente me pergunta, nossa doutora, para que aquele tanto de óleo que você coloca nas suas dietas? Eu fiz um post, tá aqui no meu Instagram, tá? Só vocês procurarem, que fala sobre os ácidos graxos. Os ácidos graxos, beleza, Os ácidos graxos, eles são importantíssimos para a dieta do animal.
A dieta do animal, quando a gente vai fazendo o programa nutricional, a gente divide ela em porcentagem de proteínas, porcentagem de carboidrato, porcentagem de gordura. Essa porcentagem de gordura são os ácidos graxos, são os óleos que eu coloco. Esses óleos não vão na dieta à toa, eles são do complexo ômega. Os óleos têm o ômega 3, 6 e 9. E eles são responsáveis por ajudar a desinflamar o corpo, tá? Eles desinflamam o corpo, né? Então, eles são muito importantes para complementar a dieta. Fora isso, eles vão ajudar a melhor absorção, toda essa parte. Então, assim, não dá dor de barriga, não caso. Dando a miligramagem certa que eu ponho lá, não tem erro. Minha cachorra tá comendo fazem 3 anos alimentação natural, porque ela tem problema de pele, com os olhos tudo, e ela não tem problema nenhum. Ela está ótima. Nunca teve uma dor de barriga, nunca teve um vômito, nunca teve nada. E tá assim, não está 100% porque dermatite alérgica não tem 100%. É uma doença crônica, não tem cura, só tem controle. Então, vira e mexe, vai dar problema. Mas, assim, ela tá bem estável mesmo. E assim, comendo os óleos. Ah, é muito óleo. Não é muito óleo. Porque aquilo lá tudo tem miligramagem. São miligramas, é bem pouquinho. Faz mal você comer um pote de óleo de coco, mas se você comer uma cápsula de óleo de coco, mesmo o animal pesando 2, 3 quilos, não vai fazer mal. A gente faz a porcentagem certinha, tá bom? Vai deixar, ao contrário, vai deixar a pelagem do seu animal mais bonita, porque é complexo ômega, tá? O complexo ômega deixa a pelagem mais bonita, a barreira cutânea mais bonita e desinflama, tá bom? Ah, você não sabia da parte dos olhos? É bem bacana, né? Ou é da outra coisa. Mas assim, é muito importante. Voltando a falar, importante suplemento, tá? E importante também a dieta ser sempre balanceadinha, suplementada e com os olhos. Não se deve... Ah, dos olhos, tá bom. Então, agora já tá sabendo. Muito importante que vocês tenham isso em mente. Tudo que se o seu cachorro tem uma doença crônica, um problema, esse cachorro obrigatoriamente a gente vai ter que fazer uma dieta personalizada, justamente por causa desses pormenores, tá? E como eu tenho, por exemplo, o programa que eu faço tudo bonitinho lá, ajuda bastante. E outra coisa, alimentação natural, além de ser uma coisa natural, ajuda o cachorro a perder peso mais fácil do que a ração. Ele pode melhorar, que nem no caso do câncer, muitas vezes ajudar até a evoluir o câncer. Então, assim, sou suspeita em falar, é tudo de bom mesmo. Eu tenho como exemplo aqui em casa minha cachorra, que tá há 3 anos comendo alimentação natural, tá super bem. Tem vários clientes aqui que também fazem uso da alimentação natural, são meus pacientes, sempre estão em acompanhamento comigo. E estão todos bem até onde eu sei, tá? Outra coisa, gente, cachorro que come alimentação natural tem 2 coisas muito importantes. Uma, ele tem que tá sempre suplementado essa comida. Já falei por quê, né? Por causa de problemas
de falta de vitamina ou falta de mineral. Ela tem que ser balanceada dependendo da doença. E peraí. Um adendo aqui. Cães filhotes, tá? Cães filhotes, eles podem comer alimentação natural? Podem. O problema de cães filhotes é o seguinte: todo mês a gente tem que reorganizar a comida dele, porque eles estão em fase de crescimento, entendeu? De um mês para o outro dá muita diferença. Então, até 1 ano de idade, todo mês tem que pesar e refazer a comida. E refazer a suplementação, os óleos, tudo. Para ele ficar sempre suplementado e sempre com a quantidade certinha de comida. Porque tem cachorro que cresce rápido, tem cachorro que cresce mais lento. Então a gente tem que todo mês estar pesando e fazendo essa variação na comida. Então assim, dá, mas tem que ter esse cuidado, tá bom? A gente tem que ter esse cuidado porque o cão também tem um problema alimentar ou na fase de crescimento, tudo pode acontecer também. Tá bom? Eu acho que por enquanto é isso, né? Oi, Vitor, tudo bom? Que bom que a coisa falou que é a melhor coisa que tem. Eu também sou suspeita em falar. Minha cachorra, de tanto que minha cachorra melhorou, porque no começo, eu vou contar um segredo para vocês. No começo, a minha cachorra, ela ganhou, eu ganhei, né, uma amostra de 1 semana grátis de comida para ela de uma empresa que faz alimentação. E que eu conheci a veterinária da empresa numa palestra que eu fui de ozonioterapia. Eu conheci, ela me deu esse voucher de 1 semana de alimentação. Em 1 semana minha cachorra mudou completamente. Completamente. Ela ia ficar mais alegre, a pele, tudo. Eu já fiquei meio assim, eu peguei, já fiz a assinatura da comida. E aí eu comecei a atender outros clientes e comecei a recomendar alimentação natural, porque também tinha uma amiga veterinária lá em Santos que ela sempre falou isso. Os cachorros melhoram muito com alimentação natural, tirando a ração. Aí eu comecei a recomendar, eu recomendava essa empresa, né? Porque eu não tinha feito curso, não tinha programa. E meus clientes começaram a melhorar. Aí o que eu fiz? Eu falei, não, tá melhorando a cachorra, tá melhorando os meus clientes, eu vou fazer o curso. Aí eu fiz o meu primeiro curso de nutrição com a Silvia do Cachorro Verde. E o ano passado eu fiz o meu segundo curso de nutrição com o Dr. Luiz Fernando de Moraes, né? Que é fantástico, que é o precursor do programa nutricional funcional PET, que é o que eu uso. É uma pessoa assim maravilhosa, sabe? Todas as palestras que eu vou encontro ele, assim, é uma pessoa muito amistosa, solícita. E desde então, assim, através da melhora da minha cachorra, a nutrição entrou na minha vida e se agregou à dermatologia. Por isso que eu digo que no meu Instagram, que é Dermatologia Veterinária Integrativa, porque eu integro terapias com a dermatologia. E assim, nossa, a melhora dos animais, dos meus pacientes, assim, da minha cachorra, foi uma coisa, assim, muito boa. E com essa experiência toda, com essa satisfação, é o que eu procuro levar para vocês também,
não só nas minhas consultas, como também nas lives. Quem segue o meu Instagram sempre tem um conteúdo muito interessante. Ai, obrigada, Andréia. Obrigada. Assim, o meu Instagram tem uns conteúdos muito interessantes, né? Feito pela minha querida André, que me ajuda bastante. E assim, estou à disposição. Tem lá no link na minha bio o meu WhatsApp. Tenho o direct. Eu estou à disposição, tá? Todos que precisarem, quiserem passar em consulta, tudo, né? Tirar dúvidas, o que for, podem contar comigo. Estou inteiramente à disposição. E obrigada mais uma vez por essa audiência maravilhosa. Vocês são muito maravilhosos, né? Sempre com perguntas muito boas. Espero que tenham gostado da minha live. E agora eu quero sugestões para a próxima live. Só que assim, gente, eu tô com um problema para a semana que vem. A semana que vem eu vou ter um curso não, eu faço parte de um grupo de estudos de artigo científico de dermatologia. Ele normalmente é uma vez por mês e às terças-feiras, primeira terça-feira do mês. Ai, obrigada. E na próxima terça-feira o nosso mentor não vai poder na terça, então ele marcou para quarta às 20 horas. Ai, obrigada. Gostou, pessoal da For Dogs? Ó, gente, eu sou a consultora da For Dogs, tá? Alimentação natural. Eles são fantásticos e, assim, tem a minha assessoria, tá? Qualquer coisa, pode falar com eles, que é bem bacana. Eu também tenho um outro parceiro, que é a Lambi Prato, tá? Que também faz dietas personalizadas, é um parceiro meu também. Lá nos destaques eu tenho todos os meus parceiros, tá? Aí se vocês quiserem dar uma olhada. E a Andréia, que faz o meu marketing digital. E se vocês também, alguns veterinários eu vi aqui que entrou, tudo quiserem aí fazer um marketing digital de qualidade para o seu Instagram, para o seu site, a Andréia também. É só entrar lá nos meus destaques, vai estar todos os meus parceiros, tá bom? E assim, eu não vou conseguir fazer na quarta-feira. Ele marcou às 20, mas eu acho que fica muito em cima eu fazer uma live às 19 para eu entrar no grupo de estudo às 20. Vai ficar muito corrida. Eu estou pensando em fazer na terça-feira, às 19 horas. Porém, tá entrando aí uma consulta para mim em Guarulhos. Eu moro na zona leste de São Paulo, assim, é um pouco longinho. Eu não sei se eu vou conseguir chegar a tempo, mas qualquer coisa eu aviso vocês, a gente faz na quinta, tá? A priori eu vou deixar para terça-feira às 19 horas, tá? No dia 7/7/2020, tá? Gente, eu queria dar outra dica para vocês da nossa Pet Store, tá? Eu montei uma Pet Store que quem é o mentor é o meu marido, tá? De produtos específicos para problemas dermatológicos, tá? Entre eles o Cytopoint, o Apoquel, o Ciclavance. A gente tem uns preços muito bons, produtos de qualidade e procedência, tá? Porque toma cuidado com o que compra na internet, porque eles não têm procedência e o distribuidor nem sempre reconhece. E a gente tem uns preços tão bons quanto os da internet. Então vocês entram lá no Pets Dermato Store,
né? Entra em contato através do WhatsApp, vai conversar com meu marido, o Vinícius, e fazer os pedidos direto com ele, que ele está inteiramente à disposição. Os preços são muito bons mesmo, são bem competitivos com o da internet, só que o meu diferencial é que eu sou consultora, porque eu sou dermato, e eles têm procedência, tá bom? E eu queria sugestões aí para a próxima live. Como é mesmo? Na próxima. A priori, na próxima terça-feira, às 19. Vamos lá, gente. Sugestões, por favor. Né? Que olha, então o pessoal aí, um ótimo público. Eu adoro vocês. E aí, vocês gostaram do meu novo cenário aqui? Ficou bem bonitinho, né? Esse final de semana que eu dei uma repaginada no meu escritório, pensando sempre nas lives, para ficar bem bonitinho. Com os meus livros de veterinária, tudo. Vamos lá. 7/7, próxima live, isso. Às 19. Se eu tiver que mudar, aí eu aviso vocês e mudo para quinta-feira. Só não pode ser na quarta. Vamos lá. Vocês querem que eu falo sobre dermato na próxima live? Que aí eu vou estar afiada, né? Porque eu vou ter estudado no final de semana, porque eu vou ter o grupo na quarta. Aí eu posso falar. Tem um assunto novo que eu tô me especializando aí para conversar com vocês, que seria a imunoterapia. Eu estou me especializando, provavelmente o ano que vem. Era para ser esse ano, mas provavelmente será só o ano que vem por causa da pandemia. Eu vou começar a trabalhar com imunoterapia. Aí, se vocês quiserem, eu falo sobre dermato e dou uma pincelada em imunoterapia. A Andréia votou que sim, a Soraya votou que sim. Deixa eu ver mais alguém. Então aí eu faço sobre dermatologia. Vou falar então sobre dermato e imunoterapia, tá bom? Gente, eu vou encerrando porque daqui a pouco tá dando 1 hora de live e o nosso Instagram vai derrubar a gente. E eu acho que fica chato derrubar assim no meio do nada. Então, a priori, eu vou marcar para o dia 7/7 às 19 horas de 2020. Se eu não tiver como fazer por causa da consulta, aí eu marco para quinta-feira, tá bom? Muito obrigada pela audiência de vocês, gratidão, e espero vocês até terça-feira, tá? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau!